O Ministério da Economia decidiu encerrar a cobrança tarifária antidumping sobre a importação de leite em pó, integral ou desnatado da União Europeia e Nova Zelândia. A decisão foi publicada ontem, no dia 6, no Diário Oficial da União. Essa taxa tinha como objetivo evitar que os produtores nacionais fossem prejudicados pelo aumento de oferta dos produtos desses países. Atualmente, as alíquotas de importação eram de 14,8% para o leite da União Europeia e 3,9% da Nova Zelândia. Para comentar o fim dessa cobrança, nós recebemos agora o analista de agronegócios do SBA, João Pedro Cuti Dias. João, quem comentou ontem também sobre essa medida foi o secretário executivo do MAPA, Marcos Montes. Vamos ver. Nós já temos um problema do leite do Mercosul que entra no nosso país e causa todo um descontrole dentro da cadeia. Às vezes nem é o volume, mas sim a forma de anunciar e a indústria baixar o preço do país. Há um estoque muito grande na Europa de leite em pó. E se essas centenas de toneladas vierem entrar aqui no Brasil por não renovar essas tarifas de antidumping, nós teremos um problema seríssimo, maior ainda. Lembrando que esses países da Europa e a própria Nova Zelândia têm um custo de produção muito mais baixo que o Brasil e até eficiência de produção maior. E isso faz com que o preço em pó deles entre aqui com um preço muito barato. Então só os 28% de imposto de importação não seriam suficientes. O presidente da Abraleite, Geraldo Borges, também opinou. Esse assunto é um assunto fundamental para o setor, para a cadeia do leite. Esses 14,8% do antidumping precisa realmente... A forma de se fazer leite lá é diferente daqui, lá é totalmente subsidiado. Há um estoque hoje na Nova Zelândia e na União Europeia de mais de 200 mil toneladas de leite e nós precisamos estar muito atentos a isso, porque senão essas dificuldades que os produtores de leite já vêm vivendo pode se tornar pior. Muito bem, João Pedro Cuti Dias já por aqui. Bom dia, João. Qual sua análise sobre o assunto? Bom dia. O que é uma tarifa antidumping? É uma taxa que se coloca na importação de produtos sob a alegação que lá fora estão vendendo esse produto abaixo do custo de produção ou abaixo dos preços, na exportação, abaixo dos preços que trabalham no mercado interno. Isso é uma maneira de proteger, segurar o mercado. O Brasil é um grande consumidor de laticínios. Nós consumimos 32 bilhões de litros de leite. As importações não chegam a 3, 4% do equivalente leite. O grande problema é o seguinte, quando ele vê a indústria, ela vê condições de importar, ela faz o quê? Ela tem uma maneira de conseguir capital de giro barato, por quê? Porque ela consegue prazo na importação e mesmo que ela corra o risco cambial de uma variação do dólar em relação ao real, ela pode fazer operações de hedge, alguma coisa para segurar. E a taxa de juros lá fora é uma taxa de juros normal. Aqui no Brasil, não. As taxas de juros no Brasil são escandalosas, são taxas absurdas que comprometem qualquer empresa. Então, eles têm uma tendência de privilegiar a importação. O outro fato importante é que o preço do leite em pó que chega internalizado no Brasil, com os 28% de tarifa de importação, mais a questão cambial, ele passa a ser uma referência para a indústria querer comprar no mercado interno esse preço. Qual é o problema que o leite no Brasil não tem competitividade? Dois problemas são sérios no Brasil. Primeiro, a baixa produtividade. Olha, a média brasileira de 1.600 litros por vaca em lactação é muito baixa. Na Argentina é 5 mil litros, no Uruguai é um pouco mais que 5, nos Estados Unidos é 9 mil litros de leite por lactação. Então o Brasil tem que avançar em termos de produtividade no leite. Tem que avançar também na questão de qualidade do leite. Nós temos um problema sério de qualidade, a maneira que nós armazenamos, captamos. Nós precisaríamos melhorar muito a cadeia do leite. Outra coisa, nesses países europeus, um fator que segurava um pouco a expansão eram as cotas que cada um tinha. À medida que a União Europeia foi tirando essas cotas, você começa a produzir, eles têm potencial para produzir mais. A questão de mão de obra, que era um outro fator limitante para eles, hoje você está num processo de automação nas fazendas de leite. Um robô custa $10 mil, $15 mil, ou seja, fica muito fácil você
colocar equipamentos para você, no que for possível, você fazer uma automação das operações. Então, diminui a questão do custo da mão de obra. Então, o Brasil melhora a sua produtividade ou nós vamos ter dificuldade de acompanhar, de ter competitividade nessa área. Quando sobra leite no Brasil, você não tem chance de exportar. Por quê? Porque o nosso preço, o custo de produção nosso é muito maior que lá fora. Então, nós estamos num dilema. Se abrir as importações, você derruba o preço do mercado interno. Se sobrar leite no mercado interno, você não tem a válvula de exportação, cai o preço para o produtor. Então, a questão de leite no Brasil, nós temos que atuar, mas atuar de forma decisiva em cima desses problemas da produtividade. Outra coisa, nós temos o custo Brasil. Custo Brasil eles não têm, lógico, essa bagunça que nós temos no Brasil. Carga tributária, uma legislação absurda, uma série de coisas que nós temos no Brasil que lá fora não tem. Fica muito mais fácil de produzir. Aqui o Brasil paga, você tem um custo de energia, custo trabalhista, uma série de problemas que você tira a competitividade. Então, o setor de leite tem que se organizar visando duas coisas, inicialmente. Aumentar a produtividade, ou seja, não só pensarmos em permanecer vaca com 1.600 litros de leite por lactação, nós não temos condição de acompanhar o mercado. Nós temos que melhorar a qualidade do leite e aí brigar nos fatos pós-porteira. Você é muito comum, e aqui nós mostramos várias vezes aqui no canal do Boi, quando o produtor começa a chover, o produtor não consegue escoar a produção. Por quê? Porque as estradas vicinais não dão conta. Isso é prejuízo. Quando você vê a questão dos impostos que incidem em cima da energia, em cima de outros insumos de produção, isso tira a competitividade. Então, nós estamos num dilema. Ou o Brasil melhora, ou nós vamos ter dificuldade. Quando você faz tarifas antidumping, lá fora eles fazem também contra a gente. Ou na carne, em outros setores, porque o mercado mundial é um mercado que é de mão dupla, ou seja, se nós exportamos alguma coisa, nós vamos ter que importar. E isso os europeus usam muito como argumento a hora que eles começam a criar dificuldade para a nossa carne de frango, para nossos grãos. Então, tudo isso eles criam dificuldade, porque eles querem exportar aquilo que eles têm um pouco mais de condições de excesso. A questão do leite em pó, ele chegou a valer $5.000 a tonelada no mercado internacional. Por quê? Porque naquela época, uns 5, 6 anos atrás, a China demandou muito leite para atender o seu mercado interno. Só que o chinês fez um programa ambicioso de autossuficiência na produção de leite. Se ele não conseguiu, está chegando perto. O que aconteceu? Todo aquele leite em pó que ia para o mercado chinês ficou sem mercado. E o que aconteceu? Derrubou as cotações do leite em pó. Então, hoje, o leite em pó custa menos de $3.500 a tonelada. E nesse preço, o nosso produtor tem dificuldade de acompanhar, conseguir produzir e vender nesses preços. Isso é um alerta, não é só para o leite, para vários outros produtos. Se o Brasil não melhorar a sua competitividade, se nós não usarmos tecnologia como nós usamos na soja, como usamos no milho, em outros setores, nós corremos o risco de ter que fazer mais tarifa para evitar que haja uma inundação do mercado com produtos importados.